Então, pessoal, hoje vamos responder esse problema simples de ótica geométrica, um problema que envolve a associação de espelhos, um espelho esférico côncavo e um espelho plano. Então, vamos lá à questão. Dois espelhos, um plano e um côncavo, estão com suas faces refletoras dispostas frontalmente, de modo que o espelho plano esteja posicionado exatamente no foco do espelho côncavo, perpendicularmente ao seu eixo principal. Então você tem o eixo principal e você tem posicionado um de frente para o outro um espelho côncavo, um espelho plano, né? A gente vai ver o esquema no próximo slide. Um objeto real extenso é colocado na metade da distância entre os espelhos, que é 40 centímetros. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a distância entre os espelhos é de 40 centímetros e que um objeto real é colocado na metade da distância entre os espelhos. Então, você tem uma distância entre o vértice do espelho côncavo e o espelho plano, que é de 40 centímetros, e a 20 centímetros do vértice do espelho côncavo e a 20 centímetros do espelho plano, você tem o objeto, né? O objeto está na metade da distância entre os dois espelhos. Determine a distância entre as imagens formadas pelos espelhos, considerando a incidência direta dos raios de luz que saem do objeto. Então, o nosso trabalho é definir onde é formada a imagem do espelho plano, onde é formada a imagem do espelho côncavo e medir a distância entre essas duas imagens. É isso que a questão quer. Determine a distância entre as imagens formadas pelos espelhos. Então, fiz aqui um esquema do problema. Você tem aqui um espelho côncavo, e na frente dele, né, a superfície refletora, claro, é essa parte interna. Aqui está o objeto e aqui você tem o espelho plano. A distância entre os dois espelhos, entre o vértice do espelho côncavo e o espelho plano, é de 40 centímetros, essa distância que está aqui abaixo. E o que é que se diz na questão? A questão diz que de modo que o espelho plano esteja posicionado exatamente no foco do espelho côncavo, perpendicularmente ao seu eixo principal. Ou seja, o espelho plano está posicionado no foco do espelho côncavo. No foco. Ou seja, a distância entre os dois é de 40 centímetros e o espelho plano está exatamente em cima do foco do espelho côncavo. O que é que isso nos diz logo de imediato? Que a distância focal do espelho côncavo é igual à distância entre os espelhos, né? 40 centímetros. Então, coloquei logo aqui, né? Foco do espelho côncavo é 40 centímetros. Eu também coloquei logo aqui que a gente vai precisar, né? P. P é a distância do objeto ao vértice do espelho côncavo. A distância é igual, né? A mesma distância que o objeto está do espelho plano, ele está do espelho côncavo. Então, P é também 20 centímetros, né? Que é essa distância aqui, que é exatamente igual a essa aqui que eu representei, né? 20 centímetros. Se isso tudo aqui é 40, esse aqui é 20, esse aqui também é 20. Ok. Então, vamos fazer o mais fácil, né? Primeiro, vamos determinar onde vai estar a imagem desse objeto com relação ao espelho plano, porque o espelho plano é sempre mais fácil de lidar, né? Espelho plano sempre dá uma imagem que é direita e uma imagem virtual e de mesmo tamanho do objeto. Direita, virtual e mesmo tamanho do objeto. E bom que se diga que também vai estar sempre, as imagens no espelho plano sempre estão à mesma distância do objeto ao espelho. A distância da imagem ao espelho é a mesma distância do objeto ao espelho. Então, já representei aqui a imagem do espelho plano. Imagem direita, ou seja, está no mesmo sentido do objeto, tem mesmo tamanho,
e é uma imagem virtual. É formada pelo prolongamento dos raios, né? A imagem que está atrás do espelho. E, como eu falei, está à mesma distância do espelho que o objeto está do espelho. Então, essa distância aqui é de 20 centímetros. Então, agora que a gente já sabe onde está posicionada a imagem do espelho plano, agora a gente tem que determinar onde vai estar localizada a imagem do espelho côncavo. E a gente já sabe duas informações que eu já tinha colocado aqui no slide anterior. O foco do espelho côncavo é 40 centímetros e a distância do objeto ao vértice do espelho côncavo é 20 centímetros. O que é que nós vamos precisar agora? Nós vamos precisar utilizar a equação dos pontos conjugados, também conhecida como equação de Gauss, que diz que 1 sobre o foco do espelho esférico é igual a 1 sobre a distância do objeto ao vértice do espelho, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao vértice do espelho esférico, né? No caso aqui, um espelho esférico côncavo. Então, o que é que eu fiz, né? Eu já, como eu mostrei no slide anterior, eu tenho quem é F, eu tenho quem é P, eu quero saber quem é a distância da imagem ao vértice do espelho côncavo, que é P'. Foi o que eu fiz aqui, você decide como você quer fazer. Você pode logo substituir os valores aqui e você vai ter que descobrir quem é P'. Eu preferi trabalhar com essa equação primeiro, de maneira a isolar quem é P' e depois substituir os valores. Acho mais bonito de se trabalhar e também mais fácil de se ver, né, o processo. Então você começa aqui 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tu tem que isolar P' do lado esquerdo. O que é que você faz? Você passa o 1 sobre P para cá negativo. Então vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Agora vou transformar isso daqui é uma soma, né, de frações. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores, que é exatamente o produto, né, entre eles. Produto F vezes P. Quando eu pego esse denominador, divido por F e multiplico por 1, eu tenho P no numerador. De novo, vou pegar F vezes P dividido por P, eu tenho F vezes menos 1 menos F no numerador. E agora o que eu fiz, já que eu transformei isso daqui em uma fração só, eu posso agora inverter, né, dos dois lados. O P' que estava embaixo vai para cima e essa fração aqui eu só inverto, né? O FP multiplicando vai para cima e P menos F desce vai para baixo. Então eu chego nessa equação final que P' é igual ao produto de F vezes P dividido por P menos F. E agora sim, eu substituo os valores. F é 40 e P é 20. Então, eu vou ficar com 40 vezes 20 dividido por 20 menos 40, que dá 40 vezes 20 dividido por menos 20. 20 cancela com esse 20 aqui, minha resposta é menos 40 centímetros. Essa é a distância da imagem ao vértice do espelho côncavo. E o que é que esse valor negativo significa? Isso aqui está relacionado com o referencial de Gauss. Isso aqui você tem que saber o que é que significa esse menos, porque senão você com certeza pode errar o resultado final, né, dessa questão. Quando você tem valores negativos, para a P', né, para a distância da imagem ao espelho, esse valor negativo está dizendo que a imagem é virtual. A imagem é virtual, ou seja, ela está localizada atrás da superfície refletora, nesse caso do espelho côncavo, né? Vou voltar aqui na figura. Espelho côncavo
espelho côncavo tem foco real. Foco real, ele está localizado na frente da superfície refletora. Tudo que está na frente do espelho côncavo é uma distância positiva, tudo que está atrás é uma distância negativa. Então, se o valor que eu obtive é menos 40, isso significa que ele está atrás do espelho côncavo, ele está atrás da superfície refletora. 40 centímetros do vértice, né? Sendo que do lado da superfície não refletora. Então, essa aqui é a configuração final do nosso problema. Como eu falei, a imagem do espelho côncavo está 40 centímetros do seu vértice e não é necessário para responder essa questão, mas quando você tem um objeto entre o vértice e o foco do espelho côncavo, a imagem ela é direita, virtual e maior que o objeto. Por isso que eu representei aqui maior. E agora só é somar, né? Ele quer saber qual é a distância entre as duas imagens desse espelho côncavo. Essa distância é o que? É 40 mais 40, que está aqui, representado aqui, mais 20, né? Que está representado aqui. 40, primeiramente, é a distância da imagem do espelho côncavo até o vértice do espelho côncavo. Esse outro 40 é a distância entre os dois espelhos. E mais 20 porque é a distância da imagem do espelho plano até ele mesmo, né? Até o próprio espelho plano. É 20 centímetros, então a gente também considera aqui, somando tudo, 100 centímetros. E é essa a resolução dessa questão. Tchau!